romano e das suas influências. Está todo mundo já cansado de saber, né, que o direito romano tem forte influência sobre o direito mundial e principalmente sobre o direito brasileiro. Né? Mas vamos relembrar então alguns aspectos importantes a respeito do direito romano, né, que a gente já viu na aula anterior, e a respeito do direito medieval. Bom, primeiro a gente precisa relembrar então que Roma nasceu da união de povos latinos e sabinos. Não se sabe ao certo qual foi a data, mas estima-se que foi em 754 a.C. Então tá, com o fim do Império Romano do Ocidente, né, houve a destruição das bibliotecas. Pensa que dó. E aí o direito romano ele permaneceu na memória de muitas pessoas com alguns poucos textos esparsos. Ele foi sendo transformado conforme cada povo, né, cada povo ia transformando, cada povo ia adaptando a sua realidade, e ele foi perdendo então essa característica de direito marcante, né? Mas aconteceu que no século IV, Justiniano, que foi um imperador do Império Bizantino, ele deu início então à compilação de um importante documento que foi o Corpus Iuris Civilis. Esse Corpus Iuris Civilis foi uma obra fundamental da jurisprudência e ele é composto por 4 partes. O Código de Justiniano, que continha toda a legislação romana que foi revisada desde o século II. O Digesto ou Pandectas, que era composto pela jurisprudência romana, uma importante fonte do direito romano e inclusive do direito brasileiro. Os institutos, que eram os princípios fundamentais do direito, e as novelas ou autênticas, que eram leis formuladas por Justiniano. Então, quando ele assumiu o poder, Justiniano é de 482 a 565, como eu falei. Eu não vou cobrar muitas datas, porque isso não é o mais importante. Eu preciso só que você saiba o que aconteceu nesse período. Bom, então, Justiniano, né, como eu estava dizendo, ele foi imperador romano do Oriente de 527 até a sua morte, que aconteceu mais ou menos em 565. Então, assim que ele assumiu o poder, ele ordenou essa compilação das leis que compõem o Corpus Iuris Civilis. E por que esse documento ele é tão importante? Simplesmente porque ele transformou a história da humanidade. O Corpus Iuris Civilis, ele organizou as leis que já existiam, ele sistematizou as leis não eram mais esparsas, e também apresentou leis novas que se tornaram então a base do direito civil moderno. Além de apresentar então essa característica de revolução jurídica, também é um importante documento histórico que conta a história principalmente do Império Romano, o império mais importante que já existiu na história da humanidade. Certo? Os seus textos, porém, né, esses textos antigos, eles foram compilados sobre o reino de Justiniano I, mas eles só iriam cumprir a sua função e eles só iriam ter realmente uma expressão histórica e jurídica muito grande lá no século XIV, no século XV, quando foi descoberto por estudiosos da Universidade de Bolonha. E aí foi integrado então a legislação que já existia na época. Então, durante vários séculos, o Corpus Iuris Civilis foi a fonte decisiva e a fonte principal do direito na Europa, né? Muitas vezes adaptado com o direito local, com o direito das localidades. A gente tem que lembrar que o Brasil, né, foi colonizado por europeus, então nada mais natural do que ter absorvido também essas características do direito. E aí, segundo a tradição do Corpus Iuris Civilis, foram elaborados vários códigos importantes em todo o mundo, como o Código Prussiano, de 1794, o Código Civil Francês, de 1807, o Código Civil da Áustria, de 1812, e na Alemanha, os princípios do direito romano foram mantidos até 1900, quando passou a vigorar, então, o Código Civil alemão. Então é inegável a importância
não somente do corpus iuris civilis, mas também do próprio direito civil. Então vamos lá. A partir do século XIII, o direito romano passa a ser discutido em várias universidades do mundo, e ele passa a ser então um conjunto de fontes do direito para os europeus. Isso já era um caminho sem volta, certo? Para esse momento que a Europa vivia, ter uma segurança jurídica era indispensável. Por quê? Porque a Europa estava se estruturando juridicamente. Então a segurança jurídica era fundamental na garantia da previsibilidade necessária nas novas relações jurídicas medievais, que eram produzidas à luz de um comércio que era crescente e era cada vez mais forte. Então era muito importante. Lembra que teve a colonização dos bárbaros? Os bárbaros tinham muito esse direito consuetudinário, ou seja, eles faziam conforme eram os costumes, eles não tinham leis escritas, eles não tinham leis definidas, era muito conforme eles decidiam. E aí vem o direito feudal, e nos feudos o senhor feudal também aplicava a própria lei. Então era muito importante que tivesse um direito sistematizado. E aí então vem à tona esse direito romano. E por que o direito romano faz tanto sentido? Bom, a gente tem que entender que o direito romano, ele perseverou ao longo dos séculos. Ainda que ele tivesse sido um pouco ofuscado, tivesse um pouco nos bastidores por determinado momento, ele perseverou desde a história do direito, desde a história do Império Romano. Então, era importante que esse caráter individualista das tribos, das regiões, fosse rompido e que houvesse então o surgimento e a consolidação de um direito que era cada vez mais organizado, e isso era muito importante. Então a razoabilidade do direito romano foi uma das características fundamentais que fez com que ele fosse adotado em todo o continente, em todo o território europeu e também nas colônias, nos lugares que foram colonizados pelos europeus. Então o corpus iuris civilis teve essa importância muito grande. Por quê? Porque ele servia inclusive para os julgamentos, e isso era muito importante, isso trazia muita segurança jurídica. O que estava acontecendo no mundo era algo muito importante, as grandes navegações, o comércio, essa globalização que já se apresentava. Então era muito importante que as pessoas tivessem segurança daquilo que elas poderiam ou não fazer. E aí ter um documento escrito, e que durou assim por tanto tempo, foi extremamente importante. Então o homem medieval, ele conseguiu estabelecer regras e sistematizar o direito de forma que ele podia usá-lo nas suas demandas, das mais simples até as mais complexas. E ele passou a entender coisas importantes do sistema jurídico, como por exemplo, que um julgamento tinha que ser justo, como deveria ser a coleta das provas, o julgamento tinha que ser de forma imparcial e seguir regras que fossem pré-estabelecidas, um rito pré-estabelecido, que ele deveria ter uma defesa, que ele deveria ter direito a se defender. Então a finalidade do direito exposto por essas leis romanas era de garantir a justiça, e isso ficou cada vez mais evidente, isso ficou cada vez mais forte nesse sentimento, dessa comunidade que se formava. Então a equidade trazia esse sentimento de vou ser julgado por leis pré-estabelecidas, não que respondem especificamente ao anseio de alguém, de um imperador ou então de um senhor feudal, não. É uma coisa aqui que já está pré-estabelecida. Então, era a arte do bom e do justo. Então, o juiz ele deveria julgar de forma que fosse isenta e conforme a lei. E esse era um conceito completamente novo. Esse sentimento de segurança jurídica era muito importante. E eu incentivo que você pesquise e estude a respeito da
insegurança jurídica pela qual o Brasil atravessa. E aí você vai compreender não somente isso que eu estou falando agora, mas também esse importante conceito da justiça, segurança jurídica. Bom, então o direito romano surge dos costumes de diversos povos de origem indo-europeia que vieram habitar na Península Itálica. E dentre esses povos, já falamos então, estão os sabinos e os etruscos. Os sabinos, eles trouxeram os alicerces para a formação de instituições jurídicas do campo privado. E os etruscos, que eram mais cosmopolitas, quase que não sai. Eles trouxeram esse senso de administração, de práticas mercantilistas, de como deveria funcionar o comércio, o gosto pela grandeza, e eles foram também agregando ao direito público. E aí a gente sabe que em Roma existiam as repartições públicas, né? Existia esse direito público vigorando em pleno vapor. Mas o direito romano, na verdade, assim, a civilização romana, ela contribuiu também para explicar como funciona a sociedade, como inclusive funciona a sociedade até hoje. O direito romano, ele explica então que a sociedade que eles viviam era uma sociedade dividida em classes sociais, né? Muito parecido com o que acontece hoje. Mas vamos ver se tem semelhança então. Existiam algumas classes sociais. A primeira delas que eu quero falar para você são os patrícios. Os patrícios, eles tinham privilégios e eles tinham direitos, como por exemplo, direito a voto nos comícios, o exercício de cargos públicos, eles podiam ocupar as terras conquistadas, eles podiam contrair casamento. E só que é importante destacar que eles também possuíam deveres. Eles tinham muitos direitos, mas eles também possuíam deveres. Eles tinham que pagar impostos e eles tinham que contribuir com o serviço militar. Então, era uma classe privilegiada, era uma classe com muitos direitos, mas era uma classe também que tinha deveres importantes, pagamento de impostos e a contribuição para o serviço militar. Inclusive, foi dentre os patrícios que os magistrados escolhiam o corpo do Senado. Então, o Senado era composto por membros dessa classe, por membros dos patrícios. E o Senado, na época, foi a instituição responsável por controlar as finanças, por administrar as províncias, por negociar com povos estrangeiros. Eles ratificavam as leis que eram votadas, e essas leis elas eram votadas em assembleias feitas pelo povo. E eles tinham então uma participação muito importante na sociedade, certo? Era dos patrícios então que vinham os componentes do Senado. O Senado então era um importante órgão da época. Mas existia também uma outra importante classe que eram os clientes. Os clientes serviam aos patrícios. Inclusive, eles acompanhavam os patrícios na guerra. Esses clientes, eles viviam ao lado dessas famílias patrícias e eles estavam sob a proteção e a influência dessas famílias. Esse grupo, ele basicamente era composto por estrangeiros refugiados e por escravos que haviam sido alforriados havia sido alforriados, que permaneciam em Roma. Então eles serviam aos patrícios. Existiam também os plebeus, que sequer faziam parte do corpo de cidadãos romanos, não eram considerados cidadãos romanos, não podiam se casar com os patrícios, e embora eles fossem habitantes, da cidade, eles não participavam da organização política. Os cônsules, que eram os aplicadores da lei, eles eram muito severos na aplicação das leis para os plebeus. Os plebeus, aos poucos, eles foram tomando consciência da sua força e eles foram obtendo êxito nas suas reivindicações, até que por volta de 452 a.C., foi criada uma comissão tendente à elaboração de uma lei que viesse a regular essa convivência dos plebeus
e estabelecer direitos e deveres do povo. Dessa comissão essa comissão criada pela luta então da plebe e através de outras necessidades dos romanos que surgiu a lei das 12 tábuas. Pesquise a respeito disso. Lei das 12 tábuas, que teve também uma importância extremamente grande, extremamente singular para o mundo ocidental e que deu início então à construção de uma legislação sólida, consistente, que fortaleceu as bases, as instituições do direito público e também do direito privado. E aí, nesse sentido, o direito romano ele pode ser considerado como um conjunto de regras jurídicas que regularam a sociedade romana desde a sua fundação até o seu declínio, que aconteceu em meados de 565 depois de Cristo, já na era cristã, obviamente, quando morreu o imperador Justiniano, que foi responsável por essa compilação das normas já existentes. Certo? Então, havia essa divisão de classes sociais, mas havia também uma organização política. Essa divisão política, a gente vê que esse poder político, então, ele era exercido pelo rei, pelo senado e pelo povo através dos comícios. Os reis eram soberanos com o poder absoluto, com esse império, e eles comandavam o exército, a religião e o judiciário. O cargo era vitalício, ou seja, até se perdurava no tempo e era até a morte. Mas o poder, ele era controlado pelo Senado e pelo povo, certo? Então a gente consegue dizer que os reis eles não eram absolutos, né? O Senado era uma casa composta por patrícios, por gente importante, nomeados pelo próprio rei, que deveriam consultá-los no caso de uma gravidade maior e para quem então concedessem autorização às leis por ele propostas e votadas pelo povo. Então tinha como atribuição o controle das finanças públicas, a administração das províncias, as negociações com os povos estrangeiros, e aí surge esse direito comercial internacional, e eles também eram responsáveis pela ratificação das leis que eram votadas pelo povo através da Assembleia. O povo eram os patrícios, considerados como povo romano, que participavam da vida política através dos comícios e das assembleias, onde eles votavam as propostas do rei. Então essa ideia de comício, de um político, de se decidir em assembleia, de um político falando ao povo, isso passou também para a comunidade europeia, né? Hoje a gente vê que os parlamentos persistem, né? A gente vê que na própria sociedade brasileira existe a figura do Senado, um pouco diferente do que era no direito romano, mas existe a figura do Congresso em si, né? Da Assembleia e do Senado, né? Dessas pessoas eleitas pelo povo e administrando, né? De uma certa forma. Então os plebeus, como eu já falei, eles não eram considerados cidadãos romanos, mas aos poucos eles foram adquirindo esses direitos. E foi através de Sérvio Túlio, que governou de 578 a 535 a.C., que a plebe foi introduzida na vida política romana. E aí, nesse sentido, a gente consegue concluir que passaram a ser cidadãos, mas eles também passaram a ser obrigados a participar do serviço militar e do pagamento de impostos e a participação na confecção das leis. Então, a gente vai ouvir falar a respeito do direito romano, da civilização, das contribuições da civilização romana para o resto do nosso curso, certo? Mas essas são algumas ideias, né, iniciais a respeito do direito romano, da organização romana. Continue estudando. Se tiver alguma dúvida, me mande um e-mail através do daniela.menin@anhanguera.com. Vou ter prazer em tirar as suas dúvidas. Pessoal, não estamos de férias, estamos de quarentena, então é o momento de colocar o seu aula em dia, é o momento de estudar, certo? Ninguém vai ser prejudicado.
A Anhanguera disponibiliza para você uma forma que você continue estudando, continue investindo em você, no seu futuro. E a gente vai se falando. Um abraço!